O filme Mistério de Candyman, de 1992, dirigido por Bernard Rose, é uma adaptação de um conto do Clive Barker chamada The Forbidden e é considerado um clássico cult de terror, mas apesar disso, não é tão comentado como deveria e toda a questão racial que podemos discutir a partir da narrativa do filme, ela é bem ignorada. No primeiro vídeo do projeto Horror Noir, eu falei da diferença entre um filme negro de terror e um filme de terror com negros. E o Mistério de Candyman se classifica como um filme de terror com negros. Só que, como deixei claro no vídeo passado, não é porque um filme não se enquadra como um filme negro de terror, mas sim como um filme de terror com negros, que ele não merece ser debatido e que automaticamente ele seja um filme ruim. No caso de Candyman, pelo contrário, é um ótimo filme, mas que não traz um olhar que seja centralizado na negritude. Apesar do personagem negro ser o Candyman do título, ele não é o protagonista da história. A protagonista do filme é Helen, uma universitária branca que, junto com a sua amiga negra Bernadette, está pesquisando lendas urbanas e acaba se deparando com a lenda do Candyman. Para eu poder debater mais sobre a trama, eu vou ter que dar algumas informações sobre o que acontece, no filme. Então talvez tenham alguns spoilers para quem não assistiu o Mistério de Candyman, beleza? Em uma cena bem rápida, um pesquisador conta a Helen, a protagonista, sobre a trágica história do Candyman e a razão dele ter se tornado a lenda macabra que ele se tornou. É um diálogo super rápido, mas que traz informações centrais pra gente entender quem é essa criatura que, por mais que dê nome ao filme, só aparece praticamente na metade da história. Daniel Hobtail, que depois vai se tornar Candyman, era um jovem negro, filho de um homem que foi escravo, mas que se tornou livre. O pai de Daniel, ele conseguiu fazer dinheiro ao criar um equipamento que permitia a produção em massa de calçados. Por conta do dinheiro do pai, Daniel conseguiu frequentar as melhores escolas e acabou se tornando um artista de muito talento. Ele era um homem sofisticado, elegante, culto, muito educado. E um dia ele foi contratado por um homem branco e que tinha uma grande fortuna, para pintar o retrato da sua filha. E é aí onde os problemas começam. Daniel e a jovem que ele deveria pintar acabam se apaixonando e ela é uma moça branca no ano de 1890, ou seja, nessa época o racismo era muito forte e negros e brancos não formavam casais. E para piorar, ela ainda ficou grávida dele. Quando o pai da jovem, da moça, ele descobre, ele fica enfurecido e junta um grupo de pessoas para linchar Daniel. Depois que os homens capturam o jovem, eles cortam fora sua mão direita com uma serra enferrujada. Depois o despem e cobrem seu corpo com mel, deixando o jovem perto de uma colmeia. E acaba que ele leva tantas ferroadas de abelha que acaba morrendo. E após isso ele é queimado e suas cinzas são espalhadas em cima de um lugar que anos depois vai se tornar um conjunto habitacional. Um século depois, dessa morte absurda do Daniel, é quando a história do filme se passa. E a história de Candyman se tornou tipo uma lenda urbana, especialmente entre a população negra. O que as pessoas acreditam é que se você olhar para o espelho e chamar o nome Candyman 5 vezes, Daniel Hobtail aparece como Candyman. O homem sanguinário, sedutor e com um gancho no lugar de uma das mãos. E ele sendo conjurado, ele vai te rasgar de baixo até em cima. Querendo saber mais sobre a lenda, as duas estudantes vão até esse conjunto habitacional, onde se especula que as cinzas de Daniel foram jogadas. Lá as pessoas acreditam que o Candyman, ele habita aquele espaço. E é aí onde entra uma das características que determinam o filme como um terror com negros, e não um filme negro de terror. A maneira como retratam esse bairro negro. O complexo de apartamentos ele é enorme, ele é controlado por gangues e ele é completamente pichado, muito sujo, cheio de lixos e fezes. A visão do conjunto habitacional, onde boa parte dos moradores é negra, é feita a partir de um olhar branco. Como diz a autora do livro Horror Noir, o que as duas estudantes fazem ao ir até esse conjunto habitacional é praticamente um safari. A forma como analisam os negros como os outros num lugar de não pertencimento é pesada. Eles são exóticos, os diferentes, eles são o produto da pesquisa, mas para o sucesso dentro de um ambiente completamente branco. Como deixa claro Anne Marie, uma jovem com quem elas conversam dentro desse conjunto habitacional, elas estão ali xeretando em um espaço negro que elas consideram ruim
E aquele espaço merece mais que uma narrativa sensacionalista escrita por olhares brancos. E aí você pode dizer que Bernadette, a amiga da protagonista, ela não é branca. Pelo contrário, ela é negra. Só que Bernadette aparece como a amiga da pessoa branca, como a mulher negra que já não é mais enxergada como negra por estar cercadas por brancos em ambientes brancos. Ela também trata os negros como algo exótico. Na verdade, ela quer se manter o mais distante possível do ambiente negro que é retratado no filme. Ela acaba sendo considerada embranquecida pela classe social e pelo seu nível educacional. Essa visão de embranquecimento por conta da classe social e do nível educacional é uma visão que as pessoas negras do filme, mais especificamente Anne Marie, elas têm de Bernadette. É interessante observar que, apesar da construção negativa que o filme traz do ambiente negro, ao mesmo tempo ele lida de forma interessante com os tipos de racismo que negros enfrentam. Fica claro que o Candyman foi morto por conta de racismo. E quando Ellen volta sozinha ao conjunto habitacional e é atacada, a polícia a socorre rapidamente, porque ela é uma mulher branca, entendeu? Apesar do foco da narrativa não ser as questões raciais, o filme Candyman não se isenta de trazer essas questões. Ok, não é de forma aprofundada, mas para um filme de terror da década de 90, não fugir de demonstrar que racismo é parte presente na vida dos negros já é algo importante para se prestar atenção. Só que é válido lembrar que, apesar disso, Candyman, mesmo tendo o nome central do filme, ele não é o protagonista. Toda a narrativa é centrada em Ellen, uma mulher branca, e não só branca, loira. É histórico quando a gente analisa os filmes de terror a presença de monstros negros que cobiçam mulheres brancas, mais especificamente mulheres loiras. E por mais criativo, interessante, bem feito que Candyman seja, ele repete esse padrão problemático dentro, dos filmes de terror. Eu depois vou fazer um vídeo específico só para tratar dessa problemática dentro dos filmes do gênero do horror, mas é importante frisar o quão problemáticos são esses personagens negros que rechaçam outros da mesma etnia, mas continuam dando chance a pessoas brancas. E mais que isso, cobiçam essas pessoas. Isso só reforça o estigma do negro dentro da sociedade, colocando nas entrelinhas que brancos são superiores e por isso devem ser cobiçados. O produtor do filme, o Alan Poe, ele chegou a reconhecer que os realizadores do filme eles estavam usando uma imagem muito carregada ao mostrar um monstro negro tentando seduzir uma mulher branca, ainda que eles tivessem se esforçado muito para não explorar o mesmo tipo de visão estereotipada que já foi produzida tantas vezes dentro do cinema. Mas apesar da tentativa e de Candyman ser um filme excelente, sério, que filme bom! Apesar disso, na hora que Candyman e Ellen se beijam, algumas abelhas saem da boca do monstro, não permitindo que um romance interracial aconteça. No fim, como já citei aqui, Candyman é um filme de terror com negros, que não deixa de ser uma celebração da feminilidade branca. A protagonista sempre é mostrada como uma pessoa boa e, no fim, mesmo toda uma sociedade enxergando Ellen como culpada pelas mortes que acontecem, a população negra não enxerga assim, já que ela morreu tentando salvar o garotinho negro. Pelo contrário, a população negra a enxerga como uma salvadora, a salvadora branca, a que os livra da maldade do monstro negro. E no fim, Candyman desaparece. Toda a sua narrativa de racismo também. Ela desaparece com ele. O que resta é a narrativa da mulher branca. Pois é. Em breve teremos uma nova versão, dirigida por Nia da Costa, uma mulher negra. E o filme vai focar em contar a história do personagem, centralizando a narrativa nele. E eu tô muito empolgada. E é isso, sabe? Eu queria saber de você, se você também tá tão empolgado como eu para essa nova versão de Candyman, que na verdade não é um remake, é um filme novo. E eu queria saber se você já tinha parado para pensar nas questões raciais que esse filme traz. E eu queria lembrar também que a cada 15 dias, na sexta-feira, eu trago um vídeo falando sobre horror negro dentro do projeto Horror Noir. Então, é isso. Tchau!